Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e este é mais um estudo sobre sinais proféticos da volta de Cristo. E dentro de uma abordagem, vamos continuar falando sobre as 70 semanas de Daniel. O profeta Daniel foi o profeta que mais orava a Deus no Velho Testamento. Ele fazia disciplinarmente, 3 orações diárias. E a ele Deus revelou tudo o que aconteceria a partir daquele momento até o final dos tempos, Nós temos essa revelação no capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do versículo 20, que diz o seguinte: Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vemos aqui no versículo 27 desse capítulo 9 de Daniel, que o anjo revela as últimas informações ao profeta Daniel, ou seja, a última semana, o que deveria ocorrer na última semana. E nós já vimos sobre o surgimento do anticristo e a sua aliança com Israel, e agora nós continuaremos o estudo, onde nós, a partir desse momento, vamos falar sobre a finalização dos sacrifícios, a quebra da aliança e a destruição do anticristo. Nós entendemos aqui, por esse versículo 27, desse capítulo, que no meio dessa semana, o príncipe que há de vir quebrará a aliança, fará cessar os sacrifícios e a oblação, e as desolações irão começar então. Ou seja, a grande tribulação terá início, de maneira que o arrebatamento da igreja poderá acontecer no período do início desta última semana até o final dessa última semana, ou seja, até a metade dessa última semana, ou seja, dentro do período de 1260 dias. Do pacto que foi feito com o anticristo, Então, nesse período do início da última semana até a metade dessa última semana deve acontecer esse arrebatamento, até ali, Porém, o Senhor, ele vai anular esta aliança que o seu povo fez com o anticristo, porque ele diz na sua palavra, em Isaías, que fazer aliança com o anticristo é fazer aliança com a morte. Vejamos então o que está escrito em Isaías, no capítulo 28, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo.
quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte, veja bem, a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Veja, o próprio Jesus, ele disse que o seu povo faria aliança com o anticristo. Nós encontramos essa revelação no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 43, que diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus, porém, amados, ele salvará Jerusalém e estabelecerá o reino milenar. Nós encontramos no profeta Zacarias, no capítulo 12, a partir do versículo 1, a vingança que Deus estabelece a favor de Jerusalém. Então está escrito nesse texto de Zacarias: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estabeleceu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O que nós observamos nessa passagem é que o plano, o propósito do Senhor dos Exércitos a favor de Jerusalém é o estabelecimento do seu povo em Jerusalém para sempre, ou seja, até a vinda do Senhor Jesus Cristo para estabelecimento do seu reino milenar. O que nós encontramos, então, no livro do Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 11, o motivo pelo qual o Senhor Jesus está retornando, vindo à terra pela terceira vez. Primeiro, ele veio através do nascimento virginal, ele cresceu, estabeleceu a sua igreja, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, disse que voltaria como ladrão, então, através do arrebatamento da igreja, e agora nós veremos
que a promessa dele que ele viria como relâmpago. Então, ele vem como relâmpago, todo olho verá. No arrebatamento, só os arrebatados terão um encontro com o Senhor nos ares. Ele não virá para o mundo, mas quando ele vier como relâmpago, aí todo o olho verá. Ele está então retornando das bodas do Cordeiro, ele juntamente com a sua noiva, seguido pelo séquito do seu exército, para então estabelecer a guerra, a batalha do Armagedon, e dali estabelecer também a redenção da terra, e ali dar início ao seu reino milenar. Mas nessa terceira vinda dele, então Zacarias que nos deu essa maravilhosa revelação, que o Senhor vinga, né, contra todos aqueles que se levantam contra Jerusalém, e agora o Senhor diz que ele vem vitorioso para estabelecer o reino milenar, o que nós passamos a ler aqui em Apocalipse, a partir do versículo 11 do capítulo 19, que diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então veja, amados, que nesse propósito nós percebemos o Senhor Jesus voltando com a sua noiva. A noiva, a igreja, ela não peleja, ela não guerreia, ela não vai lutar na batalha do Armagedon. Quem luta são os guerreiros, os querubins da guarda do Senhor, que vão lutar contra todas as hostes malignas, e com o sopro da boca do Senhor, ou seja, com a palavra, ele destruirá o perverso, amarra então Satanás, coloca-o no poço do abismo, e ele vai ficar ali por 1000 anos, e o diabo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. No original grego é a palavra Geena. Então, esta é a condição. E outra condição também, que quando Jesus volta, ele vem para o seu povo judeu, e ali ele vai apresentar a sua noiva, aqueles que não o receberam como Messias, aqueles que não aceitaram, então terão naquele momento o privilégio, terão a revelação de quem realmente é a noiva de Jesus Cristo, e é com essa finalidade que ele virá, então, pela terceira vez, e aí estabelecer o seu reino milenar. Vamos falar um pouco sobre o início das 70 semanas, né?
Então, analisando o início dos períodos, nós entendemos que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe, é o que está dizendo a revelação de Daniel, capítulo 9. E verificando os livros de Esdras e de Neemias, nós notamos que o povo de Deus voltou do cativeiro babilônico em 3 levas. Uma leva conduzida por Esdras, outra conduzida por Neemias e outra conduzida por Zorobabel. E voltaram para reedificar a cidade, reconstruir os muros, evidentemente, reconstruir o templo e restabelecer a vida nacional em Israel. E observe uma coisa muito interessante, que o anjo, ele dá o ponto de partida. Saída da ordem para restaurar e para edificar a cidade de Jerusalém. Então, ali começa, então, contar as 70 semanas, né? Então, a história nos mostra que a reconstrução de Jerusalém durou 49 anos e que a construção do templo ficou interrompida por 16 anos. Tudo isso em função de intrigas de Sanbalat, Tobias e outras resistências políticas. Por isso que ficou interrompida a construção do templo, por isso que demorou 49 anos para reconstruir a cidade de Jerusalém, ali à frente de Neemias, né? Esdras, Zorobabel. Falando um pouco sobre a duração do ano em número de meses e de dias, nós entendemos, pela revelação bíblica, que desde a época dos egípcios, né, desde a era dos faraós, os anos eles eram de 12 meses e os meses eram de 30 dias, né? Sendo que ao final de cada ano havia 5 dias de festa. Então aí nós percebemos a comemoração da carne, o início do carnaval. Então os egípcios então deram início a esses 5 anos de festa, que era a festa da carne. Ali começou então o carnaval. Então vejamos algumas informações sobre isso, né? Sobre esse ano de 360 dias e 365 dias e esse mês de 30 dias. Percebemos em Gênesis, no capítulo 7, versículo 11, que está escrito o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então, note, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 do 2º mês. Quando nós chegamos aí mesmo em Gênesis, no capítulo 8, versículo 4, está escrito o seguinte: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararate. Então, veja, 2º mês, né? 3º, 4º, 5º, 6º, 7º mês. Então, o dilúvio durou 5 meses, ou seja, 150 dias. Esse foi o período que durou o dilúvio. E nós encontramos, então, essa revelação aqui em Gênesis, capítulo 7, versículo 24, que está escrito: e as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Então veja que aqui nessa passagem está falando que as águas predominaram sobre a terra por um período de 150 dias. O que nós também temos uma confirmação aí mesmo em Gênesis, no capítulo 8, agora no versículo 3, que está escrito: as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. E a partir daqui, nós já temos o esclarecimento que os meses realmente eram de 30 dias, né? E o ano de 365 dias, de 12 meses. Vamos, então, voltar para a conclusão sobre os períodos. Então, diz o texto que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe. Isso nos leva a fazer o seguinte cálculo: 69 semanas vezes 7 vezes 360, né? Então nós temos 173.880 dias.
Então, observando os livros de Esdras e de Neemias, nós percebemos ali 4 decretos de autorização para os judeus, para então reconstruir o muro, para reconstruir a cidade, o templo e restabelecer a vida nacional em Israel. Nós então percebemos em Esdras e Neemias 4 decretos. Paramos hoje por aqui e na próxima ministração nós retornaremos a esse ponto e vamos então analisar esses 4 decretos para então identificarmos qual foi a data que saiu a ordem, qual foi a data que começou as 70 semanas de Daniel e aí fazendo os cálculos para saber a que ponto nós estamos hoje, quando foram que as profecias se cumpriram. Que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E importante, não se esqueça de compartilhar essa ministração de grande importância para o máximo de pessoas que você conhece. Deus abençoe grandemente a si, a sua família e que a graça do Senhor seja a tua retaguarda. Em nome de Jesus Cristo, amém.